Temos um papo sobre a vida de um advogado, sobre essa profissão, saber mais detalhes, né? Saber também sobre o trabalho que eles mais atuam aqui em Riacho de Santana. E você que está nos ouvindo, nós temos o telefone da rádio à disposição, 99898-7834. Caso você tenha alguma dúvida, queira tirar a sua dúvida, a hora da consulta gratuita é agora, né, gente? A hora da consulta gratuita é agora, então aproveite para tirar suas dúvidas. Bom dia, Elvira, doutora Elvira Santos. Prazer imenso estar recebendo você aqui no programa hoje. Eu fiquei muito feliz que vocês vieram participar comigo aqui do nosso podcast no rádio. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer imenso, primeiro, né, por dizer que encontrá-lo aqui, depois de tudo que você passou. Verdade. Exatamente, é um prazer imenso. Eu guardo um carinho muito especial por você, você sabe disso. Muito obrigado. E é muito gratificante mesmo perceber a sua melhora e ter você aqui, né, para a gente poder estar fazendo esse debate hoje. Eu costumo dizer que eu tenho que matar um leão com unhas e dentes todos os dias para poder vir para cá. Eu imagino. Doutor Rony Clay, um prazer também imenso recebê-lo aqui no programa. Cria da gente também lá na época do Mini Jovem. Fiquei muito feliz, né, de estar recebendo aqui duas pessoas que eu conheci nos movimentos sociais da igreja. Bom dia, doutor Rony, seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo, bom dia a todos os ouvintes. Faço minhas palavras de minha sócia, doutora Elvira, é muito bom estar aqui contigo. Me lembro de já ter feito o passe e repasse contigo, na época que você fez com as turmas inteiras, né, do estadual. E do Educandário também, me lembro. Verdade, quando a gente fazia, as duplas iam disputar e tudo mais, eu me lembro também muito disso. E também da pastoral, é muito bom te ver aqui. Maravilha, já temos uma história juntos então aí, né? Um trabalho realizado juntos que, por sinal, graças a Deus, eu fico muito feliz de ver, né, as pessoas que participaram com a gente, daqueles movimentos de mini-jovens, de grupos jovens, né, terem se tornado grandes cidadãos, grandes profissionais. Isso, para mim, eu fico muito feliz de saber que, de alguma maneira, a gente participou também desse processo. Mas me conta aí vocês, como é que foi que surgiu esse sonho, doutora Elvira, de se tornar uma advogada? De onde veio essa ideia? Eu costumo brincar, Ricardo, que eu não tive sonho de ser advogada. Eu entrei na advocacia meio que empurrada pela vida. Eu comecei a fazer primeiro geografia na UNEB. Meu sonho naquele instante, na verdade, sempre foi para as exatas. Eu tinha vontade de fazer engenharia ambiental. Imagine. Aí, por uma insistência de uma amiga, doutora Miriam Cristina, inclusive, ela me disse: por que você não faz direito, né? Por que você não tenta direito? Daí eu me inscrevi no ProUni naquela época e consegui uma bolsa integral para fazer direito na Católica. Olha e só, da Católica, isso. Aí eu fiquei um semestre na Católica, passei para direito na UFPA e concluí meu curso na UFPA. Na UFPA, que maravilha, hein? E aí eu estou de braços dados. Não está arrependido de forma nenhuma, né? De jeito nenhum. Escolheu a profissão certa, hein? Doutor Rony Clay, como foi que você foi parar na área de direito? Na época de vestibular foi assim minha primeira opção. Agora, assim, estar na advocacia foi uma consequência mesmo de para onde a vida vai levando a gente, assim, de estar na advocacia. Mas assim, o direito foi uma primeira opção mesmo, assim, desde o início. Né? Eu entrei na faculdade também, fui para Salvador, também fiz UFPA. Mas você pensava ser advogado ou pensava ser delegado, outra coisa? Na verdade, assim, durante a faculdade eu mudei muito. Primeiro eu queria ser uma coisa, depois eu queria ser outra. Aí eu fui estagiar com um juiz, aí depois quis mexer com a polícia. Mas assim, eu acho, a gente tem uma frase que a advocacia, você não escolhe ser advogado, você é escolhido pelas circunstâncias. Porque de fato não é uma profissão fácil. Embora as pessoas achem que é uma profissão que tem glamour, ou que é uma profissão que basta simplesmente você formar e ir para o mercado de trabalho com sua carteira do AB, com o tempo a gente percebe que não é. É uma profissão muito difícil, requer muito trabalho, muito estudo, muita dedicação. Não é uma coisa fácil. Você é advogado de forma profissional, porque sem advogar qualquer pessoa pode pegar, qualquer advogado, né, que tem a carteira, pode pegar um processo qualquer. Mas para você ter uma advocacia profissionalizada mesmo, não é uma coisa fácil. Então, para quem está nos ouvindo, é importante, como o Dr. Rony Clay colocou aqui, estar sempre buscando, sempre estudando, sempre procurando se aperfeiçoar, porque as leis, né, doutora Elvira, elas estão mudando o tempo todo, né? Todo dia tem uma novidade, não é isso? Exatamente, Ricardo. Não só há necessidade de a gente se atualizar sempre, mas como o Rony disse, a gente criar ou fazer da advocacia
e ter na advocacia uma gestão desse escritório, dessa advocacia. Então, a gente precisa trazer todos os parâmetros para o crescimento profissional, né, dentro da advocacia. Como o doutor Rony disse, advogar qualquer pessoa pode, mas praticar a advocacia profissionalizada, trazer isso de forma estratégica, né, e bem colocada no mercado de trabalho é realmente uma tarefa difícil. Então, além da importância da atualização, porque isso é regra, né? Ninguém vai para a advocacia se não vai se atualizar. Se você não se atualiza, você simplesmente... na faculdade é natural, é uma seleção natural, aspas, aí dentro da advocacia. Se você não se atualiza, você acaba ficando para trás mesmo. Então, hoje, existem muitas ferramentas, né, muitos meios, inclusive a inteligência artificial, que auxiliam a advocacia a criar essa gestão maior e a profissionalizar essa advocacia. Então, eu acredito que seja por aí. A gente precisa tanto da estratégia da atualização, como também de outras estratégias de gestão, de empreendimento, porque, na verdade, é isso que a gente tem, né? Um escritório de advocacia também é um empreendimento. Legal. E a gente deve seguir nessa linha. E como é que surgiu essa sociedade de vocês dois aí para esse empreendimento no escritório de advocacia? Como é que foi a ideia? Foi de quem? Quem chamou quem para... Então, vamos fazer um trabalho juntos aqui agora, vamos fazer uma sociedade. Foi meio que as circunstâncias também, né, Vira? Exato. Na verdade, assim, eu já estava trabalhando, porque o Vira, ela se casou, ela engravidou, e aí o primeiro processo foi do inventário do avô de Murilo, não foi? Exato. Do avô do esposo dela. Eu Vira estava com uma barriga enorme, então ela não podia fazer muita diligência. Então, assim, foi daí a gente pegou esse processo e foi dando liga, até hoje, graças a Deus, a gente tem uma parceria muito boa. Até nos momentos de briga, dificuldade, a gente briga, mas é normal. Toda família tem isso, né? Mas é sempre uma briga não por questões de vaidade, não por questão de ego, é sempre discussões em relação ao escritório, em relação ao empreendimento. Porque, e assim, essas brigas são importantes. São importantes. Então foi a partir daí, a gente foi pegando, graças a Deus, assim, a gente conseguiu boas indicações, as pessoas gostavam do trabalho da gente. E aí, graças a Deus, já desde 2015, a gente está nessa toada, a gente tem feito especializações, a gente tem focado em áreas específicas do escritório e tem tentado realmente dar uma cara de empreendimento, uma cara profissional. Então, agora mesmo a gente vai, no início do mês a gente muda de sede, a gente passou durante todo esse tempo, 2015 para cá, a gente esteve num local que foi ali em cima do prédio de Jota, lá de Jota Informática. E aí a gente sentindo a necessidade de ter um ambiente mesmo que tenha uma sala de reunião com multimídia, porque hoje o processo é eletrônico. Hoje você tem, como eu Vira falou, você tem muitos mecanismos para poder entregar para o seu cliente um trabalho mais profissionalizado, concatenado com a tecnologia. Então, sim, a gente precisava de um ambiente, às vezes, com mais privacidade. Então, às vezes, por exemplo, chega uma mulher e ela tem detalhes da situação dela que ela não se sente à vontade para falar na frente de um homem. Então, é importante que cada um tenha esse local com privacidade. Às vezes é um homem que chega, não quer falar na frente de uma mulher. Então, você tem todo esse jogo de cintura que cada pessoa tem seu jeito, né? Tem seu jeito. Então, assim, quando você tem um ambiente organizado, nesse sentido que você tem, cada um tem o seu gabinete, o seu escritório, tem uma sala de reunião, tem uma recepção agradável para os clientes, foi nisso que a gente pensou para poder realmente oferecer um trabalho melhor. Você falando dessa briga de vocês dois, eu fico imaginando aqui como deve ser bonito esse diálogo, essa briga de vocês dois, a briga de advogados, né? Deve ser muito interessante, porque no tribunal é muito interessante a gente ver essa, abre aspas, briga, né, de advogados no tribunal, porque quando sai ali todo mundo é amigo, cada um está defendendo seu cliente e tal, os seus interesses. Essa formação também do escritório, dessa sociedade de vocês dois juntos, acaba de uma certa forma fortalecendo ainda mais na questão do atendimento dos interesses dos clientes de vocês, né? Porque são duas cabeças pensando juntos, né, e discutindo ao mesmo tempo, não é isso, Bia? Exatamente, Ricardo. Primeiro, antes de entrar especificamente nisso, eu queria dizer que a gente tem, o Rony estava falando da nossa trajetória inicial, a gente teve, além da dedicação, que a gente se dedicou muito, a gente
criava estratégias de como é que a gente vai aparecer para a sociedade, como é que a gente vai entregar o nosso trabalho, o que a gente pode fazer, onde a gente pode ir, quais pessoas a gente pode procurar e como que a gente vai crescer. Graças a Deus a gente encontrou uma aceitação imensa e a gente foi construindo aos poucos. Tá precisando de um divórcio, um amigo, um conhecido, não, vem, a gente faz. Então a gente precisa, no transcorrer, né, desse percurso, abrir mão de algumas coisas para crescer e ganhar em outros pontos, em outra situação. Então, isso também é importante para a advocacia, principalmente para quem está começando. Por exemplo, eu sempre costumo dar a dica, gente, vá ao fórum e se coloque à disposição e diga que os processos que estão sem advogados e que a pessoa não pode pagar, que sejam nomeados como dativo. Isso é excelente, isso ajuda você a aparecer, isso ajuda você a começar a lidar com a advocacia. É tanto que se recebe. Exatamente. E a gente recebeu muito nesse sentido. Graças a Deus a gente soube conduzir e a gente teve essa aceitação. Aí, o Rony estava falando em espaço. Eu acho que a gente cresceu muito ali também. Nós ficamos mais de 5 anos lá no prédio de Jota. Nós sempre tivemos a ideia de trazer o melhor. Naquele momento, aquilo era o nosso melhor. Né? Então, nós organizamos... duas feras aí, como é que não sai, né? 2 dedicados. Pois é, e aí a gente criou aquele ambiente específico, né? E ali a gente desenvolveu efetivamente a nossa advocacia. Então, isso para a gente foi, de fato, muito, muito prazeroso. A gente cresceu muito nesse sentido. Hoje, quais são assim, as causas que vocês mais trabalham? Qual é a área que vocês mais trabalham hoje? Olha, assim eu costumo dizer, a advocacia no interior, você geralmente pega um pouquinho de tudo. Faz de tudo. Faz de tudo um pouquinho. Mas hoje, né, dentro do cenário que a gente tem, há áreas específicas que a nossa atuação, por exemplo, é maior. Nós atuamos muito no direito previdenciário, né, hoje o nosso principal foco de atuação. É uma área que a gente consegue trazer tanto a efetividade do direito, como também trazer uma justiça social através dela. Então, para mim, por exemplo, a advocacia previdenciária, ela me dá essa ponte, a ponte da minha formação pessoal, né, com aquilo que eu posso contribuir efetivamente e para um nicho de pessoas que eu quero ajudar. Por exemplo, a gente atua muito com trabalhadores rurais. Então, esses trabalhadores... Tem muita gente também, não é, William? Exatamente. E a gente pode oferecer através disso. Então, a gente hoje busca muito e está atuando muito dentro da área previdenciária. A gente atua também com direito de família, né, em casos de divórcio, principalmente, eu costumo dizer que as mulheres costumam se sentir mais à vontade comigo, porque eu tenho, de fato, uma linha feminista, então eu defendo, assim, eu tento seguir essa forma, com justiça, claro, né, e a gente vai tentando fazer essa manobra, como você estava dizendo. Então, por exemplo, há situações que o Dr. Rony, ele vai se sentir mais à vontade para fazer, em que pese a gente estar sempre junto, a gente sempre discutir todas as questões técnicas, jurídicas, que são específicas ao caso, mas a gente tem essa oportunidade, graças à parceria, de a gente dividir mesmo. Então, o que a gente pode trazer de melhor para o cliente, da forma, da pessoa que está mais à vontade, né, de seguir com o processo, a gente tenta também fazer essa linha. Então, hoje a gente atua muito no previdenciário, no direito de família e também no direito administrativo, né? Então, a gente faz também direito penal, mas o nosso foco principal hoje é previdenciário. Então tá aí, você que está nos ouvindo, acompanhando o programa, caso necessite, né, dos trabalhos de advogado, principalmente nessa área que a doutora Elvira falou aqui, que é o direito previdenciário, pode procurar, por enquanto ainda está lá no prédio de informática, né? Na verdade... por enquanto a gente está lá, nós estamos nos programando para agora, em dezembro, a gente mudar, a gente vai para o empresarial Riacho Net. Ah, sim, em cima do Banco do Brasil. Em cima do Banco do Brasil, porque Cleiton, ele fez ali várias salas, né? É um conceito de prédio empresarial mesmo, que aqui em Riacho não tinha, de locação exclusivamente comercial, então ele fez salas voltadas para a locação comercial. Então já tem profissional da área de psicologia, já tem dentistas, lá me parece que tem um contador, e a gente vai estar lá, em cima do Banco do Brasil. Um centro onde vai ter diversas áreas atendendo, né? Sim, é realmente um... que facilita muito para o pessoal de Santana, né? Maravilha. Durante esse período, logo no começo, quando vocês foram encarar o tribunal a primeira vez, teve aquele friozinho na barriga, teve aquele friozinho na barriga, ou até hoje ainda tem isso, quando vai encarar um tribunal, vai encarar um outro advogado, frente a frente, juiz e tudo mais,
Como é que foi no começo e como é que está sendo hoje? O friozinho na barriga sempre tem. O que eu acho que acontece é que você fica mais casca grossa com o passar do tempo. Mas você fica mais. E vai muito da questão pessoal, por exemplo. Elvira sempre foi mais combativa, então eu acho que ela nunca teve o problema de ter frio na barriga, porque ela realmente é mais mais combativa mesmo, de ir para cima. Então vai muito da questão da personalidade de cada um, e a gente vai moldando de acordo com a situação. Às vezes você precisa ser mais assertivo, ser mais incisivo, às vezes você tem que ser mais estratégico e recuar um pouco. Então, com o tempo, a experiência vai te dando isso. E eu acho que é muito importante, você falou no início das experiências, eu acho que é muito importante isso. A gente é muito a soma das nossas experiências e das pessoas que passaram pela vida da gente. Exatamente. Então, assim, naquela época, se a gente... eu me lembro que a gente foi uma vez para Igaporã, na época que a gente estava fazendo um movimento de 20 anos da Pastoral da Juventude. Não sei se você se lembra. Que a gente trouxe aquele Johnny, um cantor que tinha. Então a gente foi para Igaporã vender um souvenir, umas coisas para poder bancar a festa. Então eu acho que todas essas experiências, assim, o fato de falar em público naquela época, tudo isso vai ajudando a gente a construir onde a gente chegou. Então eu acho que é muito importante, você falou de dicas para quem queira ser advogado, é justamente isso, tentar captar o máximo que puder de sua vivência mesmo, que é a partir dela que você vai construir sua advocacia e tudo mais. Assim, por exemplo, quando a gente fala de direito de família, então, assim, é muito constrangedor, assim, para a cabeça machista que a gente tem, de ver um homem chorar. E, assim, um homem nunca vai querer chorar na frente de uma mulher. Então, quando acontece isso, eles não querem ser atendidos, por exemplo, por Elvira. Porque eles não querem chorar. E desabam mesmo. A verdade é essa, que desabam, que falam tudo que querem falar. Todo mundo tem seus pontos fracos. Da mesma forma que uma mulher que foi vítima, por exemplo, de violência doméstica, ela não vai querer falar para mim. Ela vai querer falar para Elvira, porque é quem tem condições, que tem empatia natural de fazer esse acolhimento, né? Que vai saber, vai se conectar com a dor dessa mulher. Então, acho que é muito importante a gente ir pegando essas experiências que a gente tem ao longo da vida para poder fazer isso que você falou, para a gente poder saber se colocar na hora de uma audiência, na hora de um júri, né? Quando a gente precisa realmente sentar com o juiz para poder despachar um processo. Às vezes você tem que ser duro, às vezes duro assim, não é mal educado, mas você tem que ser incisivo, né? Justamente por quê? Porque você está ali defendendo o direito de uma outra pessoa, você é contratado para falar por ela. Esse é o grande papel do advogado, tanto é que o verbo vem disso, é falar por alguém, advocar é falar. Então, o grande papel do advogado é esse. Então, se você vai falar por alguém, você tem que ter muita calma. A gente acompanha hoje um grupo de... servidores públicos. São quantos professores do Estado? 46 servidores do Estado. Estão tendo um problema em relação a uma titulação deles, assim, e tem risco de exoneração, então é uma coisa muito complicada. Quando você imagina, por exemplo, que um cargo de professor do Estado é um cargo muito bom, né, do ponto de vista de remuneração, de plano de saúde, de estabilidade. Sim. Então, é natural que eles se agoniem. Quando a gente faz reunião, a gente sempre fala, então é natural que eles fiquem apreensivos, que eles fiquem agoniados. Só que nós é que não podemos ficar. A gente sempre faz com eles uma metáfora, uma comparação. Quando você precisa fazer uma cirurgia, quem tem que ficar nervoso, quem precisa aferir a pressão, quem precisa tomar um remédio é você. Verdade. Seu médico, seu cirurgião, ele tem que ter calma diante de sua situação. Ele não pode se desesperar, porque ele precisa estar bem para poder executar a cirurgia. E no trabalho do advogado é da mesma forma. A parte, por exemplo, a mulher tem todo o direito de chegar para Elvira e chorar, e se lamentar, e espernear. Elvira tem que acolher, mas ela não pode deixar o emocional tomar conta, porque ela precisa realmente trabalhar de cima daquele caso. É uma luta difícil. É uma luta difícil. É como eu digo, assim, não é uma profissão fácil. Eu me lembro de uma entrevista de Fernanda Montenegro, que falaram com ela o que ela recomendava quando alguém vinha perguntar para ela sobre um jovem, uma pessoa que queria ser ator ou atriz. Ela dizia: saia, vá fazer outra coisa. Se você sentir falta, você volta. E eu acho que a advocacia é muito isso. Acho que você tem que ter muita vocação, querer muito e estar ali, porque não é uma profissão fácil. Quando você leva ela de uma forma profissional mesmo, não é uma profissão tão tranquila. Até porque você vai ter adversários do outro lado também nessa busca por essa preparação, de estar sempre, né, atualizado, sempre
o melhor, né? Sempre sendo o melhor, né? Isso é uma luta danada. Eu já sei, Ricardo, justamente isso. Dentre os pilares da advocacia, o respeito ao seu oponente, o respeito ao colega profissional, deve existir sempre, o respeito ao juiz, aos servidores, etc., mas também com o seu colega que vai atuar contigo. Então, sempre vá para um embate, para uma audiência, seja lá ela uma sustentação oral, sabendo que, devendo estar devidamente instruído para isso e preparado para isso. De modo que, se você se prepara, você está respeitando você está cuidando do seu cliente e você está, principalmente, também respeitando o seu oponente. E isso é muito importante. A gente tem que ficar sempre atento de que todas as pessoas que estão envolvidas no processo são importantes para esse resultado final o equilíbrio, sucesso. Né? Você quer dizer, o equilíbrio tem que estar sempre em alto, né? Sempre. Dizendo Vossa Excelência com vontade de falar outra coisa. Sim. Eu tenho até uma piada que eu vi na internet, que os dois advogados chegaram, né, e um falou assim, Vossa Excelência é um cachorro, e outro, Vossa Excelência é isso. Aí o juiz diz, bom, agora vocês já se apresentaram, vamos começar a audiência, né? Então tem muita vontade, às vezes, de falar certas coisas, mas essa humanidade costuma reinar. Tem que reinar desse aí, né? E também entender que depois que terminou aquele trabalho que vocês estão realizando, sai lá fora, vocês são colegas de trabalho, de profissão, né? Que tem que se respeitar. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Quando vocês terminam um caso, por exemplo, no tribunal lá fora, os advogados saem, conversam e talvez os clientes fiquem com raiva. Já aconteceu isso com vocês, de algum cliente ficar com raiva porque você conversou com o advogado do opositor, do adversário? Sim, já aconteceu e acontece muito frequentemente. As pessoas ficam inseguras, elas acham que realmente o advogado dela tem que se opor em todos os sentidos ao colega que está. Se você, às vezes, dá a mão, o ato de oferecer a mão para o colega adversário, já começa a entender que você pode ter ali um esquema com as pessoas, às vezes. E não é isso não ocorre. A gente tem, como eu disse, dentro da nossa profissão, agir com humanidade. E isso é muito importante. Eu lembro que logo quando eu estava começando, eu recebi uma das primeiras lições de um colega advogado. Ele chegou para mim e disse assim, você precisa aprender que na advocacia, porque eu sempre fui muito combativa, e nesse sentido eu sempre tomei muitas dores dos meus clientes, e agia como se o negócio tivesse sido comigo. E ele chegou para mim e falou assim, olha, calma, primeiro calma, e entenda que a pessoa que está ali, um dia pode ser seu cliente. O irmão daquela pessoa, esse seu opositor, um dia pode ser seu cliente. Então entenda que isso é necessário. Tratar com humanidade e, além de tratar com humanidade, não tomar tanto a posição como se você... É um negócio que eu ainda trabalho muito em mim. Eu costumo muito... o problema do meu cliente eu levo comigo. Eu costumo brincar. Dorme comigo, come comigo, toma banho comigo, fica comigo o tempo inteiro. Depois, se você já perdeu alguma noite de sono com algum caso, o que eu vou falar amanhã na frente do juiz, esse caso, e vou achar tal ponto na lei. Já perdeu sono por causa de algum caso? Várias vezes, vários casos. Eu costumo ficar afetada com todos, na verdade. Mas, assim, por exemplo, tem uma contestação que precisa ser feita, tem uma impugnação que precisa ser feita. Tem umas contras-razões que você precisa apresentar. Geralmente, nesses pontos em que você tem que opor a ideia inicial e contrarrazoar e contrapor e impugnar a ideia de quem está ali dizendo que o direito não é seu, geralmente essas questões elas são mais fortes. Então, é isso que a gente leva. Se fulano disse isso na petição, mas isso, mas aquilo e aquilo outro. Então, a gente fica fazendo pontos o tempo inteiro daquilo que a gente pode trazer no processo. Não para. Em momento nenhum, não para. E o interessante também, gente, que quem está de fora da lei, por exemplo, um leigo no assunto como eu, como o Márcio, e quem está nos ouvindo, pensa que a lei funciona de um jeito, ela funciona de outro. Né? Eu já conversei muito com muitos advogados, a gente tivemos várias entrevistas e tal. E uma das pessoas que eu conversei muito fora do rádio também foi com o Dr. Rômulo. A gente sempre conversava na farmácia de César, porque eu via algumas coisas que achavam injustiça, que me deixava revoltado, indignado. E ele vinha dizer para mim como é que a lei de fato funcionava, né? Por exemplo, o que aconteceu comigo? O cara embriagado, né? Se embriagou o dia todo, me pegou na minha mão, estava vindo na mão certa, eu perdi a perna, perdi parte da minha vida e tive muitos gastos e ainda tenho uma vida muito difícil e o cara está solto. E isso é uma grande injustiça. Eu até perguntei para um rapaz no fórum como é que ficava uma situação como essa, né? Em que o cara embriagou, ele foi contra a lei, assumiu o risco
de matar, destruiu parte da minha vida e o cara continua solto. Né? São coisas que nós, como leigos, que estamos de fora, achamos uma grande injustiça. Numa situação dessa, por exemplo, como é que fica a situação de alguém que tirou um pedaço do outro, como tirou o meu caso, e está solto até hoje? Por quê? O porquê que está solto? O porquê que está solto. Ricardo, no processo penal, e a gente traz o seu caso pelo processo penal, eu não vou entrar na seara, por exemplo, civil, que você poderia buscar danos morais, materiais, em face dessa pessoa, inclusive o pedido de uma pensão vitalícia em seu favor contra a pessoa. Isso pode ser feito lá na área civil para você ressarcir efetivamente esses danos. Claro que aí vai perpassar por, eu tenho o direito de receber, primeiro, mas o cara não tem para me pagar. E aí como fica? A sua execução vai ficar esvaziada e infelizmente o direito não vai poder te socorrer. O primeiro ponto. Em termos penais, essa pessoa ela já parte, em tese, né, a gente tem no processo penal a tal da presunção de inocência. Né, e alguns crimes eles são apenados com penas maiores e com penas menores. Então o que ele vai responder por um homicídio, se fosse o caso? Um homicídio culposo quando dirige embriagado. Mata alguém, estava dirigindo e matou alguém. O homicídio que essa pessoa vai responder é culposo e a pena, consequentemente, ela é bem menor. Então, a pessoa não vai presa, geralmente, nesse caso, porque para haver prisão hoje, a pena mínima, a pena máxima, ela tem que ser maior do que 4 anos. E no caso do homicídio culposo, por exemplo, não é. No seu caso em específico, que a pessoa vai responder por lesão corporal grave, né? E enquanto não houver, já que a gente vai analisar, por exemplo, se essa pessoa, como é que era a vida pregressa, os antecedentes criminais, se realmente ela tinha, naquele momento, a intenção de fazer ou não, se solto ele vai continuar a praticar o delito, o status libertatis dele, que a gente chama, que é o estado de liberdade dele, vai pôr em risco essa sociedade, porque a prisão hoje, para ela ser decretada de forma preventiva, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença penal, ela precisa obedecer a alguns requisitos. Então, ela tem que ferir a ordem pública, ela tem que implicar na instrução penal, dizer que a pessoa vai colocar em risco a instrução penal, significa que a pessoa pode se furtar da culpa a qualquer momento, ou que ela pode ferir a ordem econômica. Esses são os requisitos básicos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que estabelece os requisitos para essa prisão preventiva. Então, possivelmente, todas essas questões de quantidade de pena, dos requisitos necessários para a manutenção dessa prisão, em tese, tenham sido analisados. Eu não estou entrando no mérito se foi justo ou se não foi. Sim. Provavelmente foram esses os critérios que foram utilizados para ele estar solto. Significa com isso que ele vai passar o resto da vida dele solto? Não, não significa. Significa que ao final do processo penal, ele vai ter que responder, ele vai ter que cumprir essa pena. Como vai ser essa pena? Depende muito do patamar que ela ficar. Então, se ela ficar num patamar maior do que 4 anos, a pessoa possivelmente vai cumprir no regime fechado, num estabelecimento prisional, pode ser no semiaberto. Se for menos de 4 anos, pode ser no aberto, pode haver uma substituição dessa pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Então, depende muito do contexto e dessa conclusão final do processo. Mas há, infelizmente ou felizmente, dentro do processo penal, todas essas benesses e todas essas atenuações que vão sendo trazidas para o processo. Vocês, como advogados, não sei se podem me responder, porque vocês têm que seguir a lei, mas vocês acham, já teve casos de vocês assim, poxa, isso daqui é lei, mas no meu modo de pensar, enquanto ser humano, é injusto? Nesse caso específico, Ricardo, por exemplo, eu particularmente, que existe uma discussão muito grande no mundo do direito em relação a essa questão da dirigir embriagado. Eu sou radical, eu acho que tem que ser encarado como dolo eventual. Eu acho que a pessoa que se embriaga e pega uma moto, pega um carro, ela tem que ser apenada como se consciente ela estivesse do risco que ela assumiu. Uhum. Se foi um homicídio, não teria que ser culposo, porque a pessoa estava bêbada e tal, foi um acidente e acabou batendo em alguém e matou. Para mim, se ela estiver bêbada, deveria ser encarado como dolo eventual, que a gente chama. Ela bebeu e ela assumiu o risco de matar, então não é culposo. Ela tem que responder por um homicídio doloso mesmo, por um crime contra a vida, um homicídio doloso. Só que é uma corrente hoje que não é majoritária ainda, é uma corrente minoritária. Mas para mim,
se a pessoa está bêbada e pegou um veículo, para mim ela está com dolo, não tem nada de culpa, ela está com a intenção de fazer um mal mesmo. E nesse caso, ele teria que estar respondendo por uma lesão corporal grave, gravíssima, com dolo mesmo, de fazer, e não com culpa somente, entendeu? É verdade, tem muita coisa, né? E com agravante de estar embriagado. De estar embriagado. Olha aí, estamos aprendendo um pouco mais hoje aqui com os nossos advogados, doutor Elvira, doutor Rony Clay. Às 10h40, se você tiver alguma pergunta, mande pra gente no 998987834. Inclusive, teve uma ouvinte que me ligou mais cedo e falou: eu estou sabendo da entrevista que vai ter, eu queria que falasse um pouquinho sobre a lei que protege as mulheres. Falasse um pouquinho o que vocês acham. Avançou muito, doutor Elvira, as leis, você que disse que é feminista, avançou muito as leis que protegem as mulheres? Ricardo, toda lei que favorece é um avanço. A gente ainda tem uma sociedade muito machista, a gente ainda passa por situações muito complicadas. Eu costumo até brincar com o Rony, dentro do próprio escritório, às vezes um cliente chega e estou falando de tratamento não porque eu acho correto o tratamento, mas eles sempre se referem a Rony, por exemplo, como doutor. Às vezes eu recebo no máximo uma dona, uma senhora. É uma diferençazinha que a gente vai percebendo. Então, essas pequenas questõezinhas, elas vão mostrando o quanto a gente ainda está completamente afastado, né, daquilo que a gente propôs fazer desde a Constituição de 88, que é de criar uma sociedade de forma igualitária. Então, eu costumo dizer, a Lei Maria da Penha, ela é, sem sombra de dúvidas, um avanço absurdo. A gente hoje tem como punir, a gente criou um sistema de proteção, porque a Lei Maria da Penha, ela não criou o crime específico de violentar, mas ela trouxe categorias, ela especificou quais são os tipos de violência. Ela disse que, olha, em caso de descumprimento, que agora entrou posteriormente, né? Em caso de descumprimento da medida protetiva, de urgência, há um crime, e esse crime agora já permite prisão em flagrante, por exemplo. Então a gente cresce sempre, né? As leis, elas têm crescido para isso. Diversas outras leis foram criadas, como por exemplo a Lei Carolina Dickmann, né, que veio para tentar dar proteção justamente de um caso em que uma mulher foi abusada, né, em que as fotos íntimas dessa mulher foram expostas em rede social por uma pessoa. Então isso também foi um ato, né, contra uma mulher, e a gente vai criando nesse caminho um progresso em relação a isso. Então, a lei hoje, a principal lei hoje que protege as mulheres, que é a Lei Maria da Penha, então ela traz esse sistema de proteção, ela tentou criar juizados, delegacias especiais, ela criou varas especiais. Infelizmente, a gente não conseguiu implantar de forma nenhuma em todas as instâncias, né, em todos os lugares, em todas as comarcas, nós não temos isso, infelizmente. A exemplo de Salvador tem delegacias específicas, varas específicas. Em outros municípios, como o Jequié, que nós estivemos lá justamente representando esses servidores, a gente descobriu que também tinha uma delegacia especial da mulher. Então a gente vê, né, esse caminho que foi trazido com a Lei Maria da Penha. Então, a terra da primeira dama. Exatamente, lá em Jequié, por conta que lá era a terra da primeira dama, na época mulher do governador Rui Costa. Então ela conseguiu trazer para a Jequié a delegacia. Então a gente vê muito ainda, infelizmente, o quanto a gente ainda precisa para poder implementar. Então, a gente tem rede de proteção. E o que é essa rede de proteção? Por exemplo, a determinação de aluguel social, o acolhimento através do CRAS, né, dos serviços municipais, da assistência social. Então a gente tem esses caminhos. Na delegacia ela deveria, pelo menos, ter um atendimento especial, no sentido de preferencialmente ser atendida por uma mulher, em sala reservada, né? E infelizmente a gente vê, por exemplo, que nas delegacias isso acontece. Não acontece de forma nenhuma. Muitas vezes as mulheres são expostas junto com o seu agressor, né? São confrontados e colocados frente a frente, e a mulher, ao contrário de ser incentivada a denunciar, ela é incentivada a não registrar ocorrências. Então isso é muito corriqueiro ainda, infelizmente. A gente sabe, né, da importância dessa lei, da Lei Maria da Penha. E por outro lado também eu gostaria de perguntar o seguinte: quando no caso existe a agressão por parte da mulher, como é que fica? Existe agora a lei do José da Penha, vamos dizer assim, por exemplo? O STF, inclusive, já julgou essa questão, Ricardo. É uma questão que todo mundo falava. E se o homem for vulnerável?
a gente tem que entender que no contexto social, o homem não aparece como esse ser vulnerável que as pessoas querem colocar. E outra, todos os mecanismos que estão aí são de proteção e podem proteger esse homem. Então, uma mulher que, sei lá, agride um homem, ela vai responder por lesão corporal. Mas isso não tem a ver com a condição dele de ser homem. Isso se tratou de algum outro motivo, mas não partiu da condição essencial dele ser homem. Mas quando uma mulher apanha em casa, sim, isso parte da condição de gênero dela, da condição de ser mulher. Então a mulher precisa de um sistema protetivo, porque infelizmente a gente ainda tem uma sociedade machista, enquanto que o homem, em sociedade, não costuma, e aí de forma muito generalizada, ser agredido ou ser exposto ou qualquer crime cometido contra ele em razão dele ser homem. Olha aí, não deixe você cair nas mãos de doutora Elvira. Temos aqui, o pessoal está participando com a gente. Mande sua pergunta, Ricardo. Eu gostaria de saber dos advogados, vejamos aqui, no terreno dado construir no terreno dado pela sogra. Caso eu venha a me separar, quais são meus direitos? Sou casada no religioso e tenho um filho. Então ela construiu no terreno da sogra e quer saber, se ela se separar, como é que fica os direitos dela nesse sentido. Essa questão a gente vê praticamente toda semana. Aparece, muito aparece a pessoa que casou e aí acabou construindo o terreno do sogro ou da sogra. É muito comum. A gente resolve isso, tem um instituto do direito civil chamado de acessão, que é quando eu construo em terreno de terceiro. Se eu construo em terreno de terceiro, a casa, que é um bem acessório, ela se conecta à terra. Aqui no Brasil a gente não tem a possibilidade ainda de tirar uma casa de um lugar e levar para o outro, né? A gente não tem ainda essa tecnologia. Então, se eu construo a casa no terreno X, essa casa passa a ser integrante do terreno X. Se eu construir no terreno de terceiro, sabendo que era de terceiro, a única coisa que eu posso fazer é requerer uma indenização desse terceiro pela construção que eu fiz no terreno dele. Então, o que acontece? Se Maria casou com João e construiu no terreno que a sogra deu, entre aspas, né? Não, sim, constrói aqui, no terreno da sogra Joana. Se Maria, por acaso, se separar de João, e João é que era o filho de Joana, Maria, no máximo, ela vai conseguir a metade do valor que seria dessa casa. Ficar na casa ela não consegue, porque a casa, no direito, ela acaba sendo de Joana. Nem o filho tem direito. A casa é de Joana porque foi construída no terreno dela. O que Joana tem a obrigação de fazer é indenizar o casal pela construção, ou seja, pelo valor que acrescentou no terreno dela. Então, se a casa, 20 mil reais, acrescentou 20 mil reais no terreno, ela teria que dar 10 mil para cada um, para o filho e para a nora. O que a gente recomenda quando as pessoas chegam, às vezes surge essa dúvida, já chegou de gente para perguntar, faço ou não faço? A gente recomenda, não faça. Não faça, ou então você exija que ela faça uma doação para os dois. Ou então vocês, tem algumas dicasinhas que a gente pode seguir. Ou então vocês façam uma compra e venda. Mas assim, não construam no terreno dela sem ter um documento, como você falou, sem ter uma garantia de que essa parte do terreno, nem que seja uma posse, ou seja, vai estar em seu poder. Se não tiver, não construa, porque na prática, quando vier uma separação, quem vai ficar com direito é a dona do terreno. No caso, Ricardo, específico dela, a primeira coisa que ela tem que lembrar é que ela tem uma união estável. Ela não está casada civilmente com ele. Então, todo casamento religioso hoje ainda é união estável. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer, provar a união estável. Então, guardar provas da união estável é muito importante. Quais provas? A certidão de casamento religioso, a certidão de nascimento de filhos havidos em comum, eventualmente endereços comuns que a pessoa tenha, conta corrente conjunta, plano de saúde, fotos, publicações em Facebook, Instagram, meu amor, que casal lindo, que família maravilhosa. Tudo isso conta como prova efetiva de que as pessoas estão se colocando socialmente como se marido e mulher fossem de verdade. Então, o primeiro ponto dela, prove a sua união estável. Segundo ponto, como o Rony já esclareceu bem, eu sempre costumo usar um exemplo. Todo bem que é construído em terreno do outro, a gente tem uma questão principal, que é o terreno, que se assimila a uma corrente que você tem,
E a gente tem um bem acessório, que você vai acrescentar a essa corrente, a esse terreno, que vai deixar essa corrente mais bonita ou mais valorizada. Então eu trago um pingente, que é a casa, e coloco nesse colar, que é o terreno. Então a gente acaba acrescendo o valor. E as pessoas sempre acham que esse valor, ele deve ser buscado em face do cônjuge ou do companheiro. E não é. A pessoa a quem você deve buscar ressarcimento é o sogro, é a sogra. Não é necessariamente o marido, porque como o Rony já disse, o marido, igual a ela, tem o mesmo direito. A questão aí é indenizatória, porque houve um melhoramento na coisa alheia, ou seja, a pessoa ela não pode enriquecer sem causa, que a gente chama. Então a pessoa ela precisa necessariamente buscar esse ressarcimento de quem se beneficiou com essa construção. Então, com o dono dessa construção. Então, a dica é, sempre faça uma doação antes de construir. Uma doação, a doação em nome do filho. Não faça em nome do filho. A doação, tudo que vem a título gratuito, que a gente vai aplicar a união estável, o mesmo regime do casamento, que é a de comunhão parcial de bens, tudo que vem a título gratuito por doação, por herança, ele não vai comunicar com a pessoa. Então, doou para o meu marido, é nosso. Não, não é seu. Tá? É do seu marido. Então há essa diferença. E outra coisa, se for fazer doação, faça doação para os dois. Tem que sempre constar para os dois. Vai fazer uma compra e venda? Sempre coloque lá por precaução, porque a compra e venda por si já traria essa oportunidade, mas sempre coloque por precaução o nomezinho também da pessoa ali, ou no mínimo assine como testemunha naquele processo de compra e venda. Então, são dicas que a gente vai dando com o tempo para os clientes, né, para as pessoas que a gente conhece, de como tentar prevenir em situações como essas. Interessante que nessa hora, por exemplo, de fazer um documento como esse, a pessoa pode deixar também constrangedor. Poxa, mas está desconfiando de mim, mas não é, porque o dia de amanhã, como diz o povo, a Deus pertence, né? Exatamente. E no caso, doutora, se esse terreno virar uma herança futuramente, todos nós somos passageiros por aqui, ele vir a virar uma herança do marido dela, como é que fica a situação? O marido dela vai ter direito ao terreno, e ela só vai ter direito à metade daquilo que foi gasto na construção. Ou seja, daquele pingentezinho, que é o terreno, que está acrescido ao terreno, ela vai ter direito à metade. Mas o valor do terreno vai vir integralmente ao marido dela por herança dele, estando ele vivo. A situação é muito diferente, Ricardo, quando ocorre óbito, por exemplo, da pessoa. Então, sim, direito sucessório é um, e direito de família, que a gente está falando aqui em caso específico de divórcio, vai ser uma outra questão. Então, se aplica uma regra para o regime de casamento e se aplica uma regra diferente para a sucessão. Então, eventualmente, se ela ficar viúva é diferente. Se ela ficar viúva é diferente. Se ela ficar viúva e esse terreno efetivamente... Não esteja desejando. Não, por favor. Se ela ficar viúva, né, e esse marido, e ele já tiver recebido a herança, isso que eu ia dizer. Se ele já tiver recebido a herança e aquele patrimônio efetivamente ser dele, ela passa naquele momento a ter direito a concorrer com quem é herdeiro dessa pessoa. Tem filhos? Então ela vai concorrer com os filhos. Não tem filhos? Ela vai concorrer com os pais. Entende? Então, com os filhos, naquilo que vier de forma gratuita, a mulher concorre de forma proporcional. Aquilo que é bem de meação, que é bem do casal, vai concorrer de forma de meação, de 50% para cada um. Então, vai depender muito do contexto, muito da situação, mas o fato é que, para o direito sucessório, a gente vai ter essa regra, né, diferente, porque ela vai ter direito sobre esse bem, que a gente chama de bem particular, seja anterior ao casamento ou que na constância do casamento veio de forma gratuita, e no divórcio ela não vai ter acesso a esse bem. Então, a gente tem consequências diferentes. No café da manhã, almoço, janta de vocês, é tudo livre, né? Aí comendo livre, mastigando livre, né? Para poder estar com tanto conhecimento, tanta coisa, tanta lei que você, que a doutora Elvira citou para a gente aqui, né? Se por acaso o pai, no caso o marido dela, eles têm filhos, que ela falou. Se o marido morrer antes da sogra, quando a sogra morrer, quem vai herdar é o filho dela. No caso, o filho da menina que te perguntou. Que vai herdar, ela não vai receber nada. Ela vai ter dívida com o filho dela, em relação à metade da casa. Ela só vai ter direito à herança se a herança sobrevier no curso do casamento. Se a sogra dela morrer antes. Se a sogra dela morrer antes. Agora, o contrário, o marido falece antes. Então ela não teria direito nenhum sobre os bens. Por quê? Porque o casamento é um contrato.
e todo o contrato se extingue dependendo de alguns critérios, ou por divórcio, no caso do casamento, ou, por exemplo, com a morte. Então, na medida que morreu alguém, o casamento fica extinto. Então, se o direito sobreveio depois, posteriormente, então essa pessoa não vai ter esse direito. Ele só vai ter se sobrevier no curso do casamento. O pessoal está mandando áudio aqui fazendo pergunta, a gente manda digitado, porque aqui só tem como a gente atender digitado. Você mandou suas dúvidas aí no áudio, por gentileza mandar digitado. E no caso de namorados, doutores, como é que fica a situação numa eventual separação de namorados? Tem direito a alguma coisa nesse sentido? Se eles construíram alguma coisa junto, aí seria a mesma relação que seria de sócios, de amigos que por acaso compraram alguma coisa junto. Porque para ter direito, no sentido que talvez a pessoa esteja perguntando, teria que se configurar a união. Ele não vai se beneficiar se logo completar da sua generosidade ou da sua parceria com ele, enfim. Mas, de qualquer forma, não se aplica. Namoro tem uma regra, união estável tem a mesma regra do casamento, a depender do regime que foi adotado. Então, mas, por exemplo, se são namorados e a pessoa comprou um carro sozinha, a outra não tem direito a nada. Exatamente. Ela não vai ter direito. Porque às vezes o pessoal tá, os tempos que eu fiquei. Aí vai ficar na conta de Deus. Ou a casa. Não tem o que fazer. Ou a pessoa constrói uma casa. Construiu uma casa enquanto estava namorando comigo. E eu cozinhava para ele, eu lavava para ele e eu não vou ter direito? Não vai. Tá, tem que prestar atenção, bastante atenção nisso. Atenção, namorados aí, já pode entrar com a mão da chuva, né? Se lembre que o namoro tem muito bem, né, entre o casal, mas depois o que importa são os bens que foram constituídos. Vocês trabalham muito nessa área do direito previdenciário, né? Quais são, assim, umas dicas que vocês poderiam dar para as pessoas que querem, né, se beneficiar desse direito futuramente, né? A lei vem mudando com o tempo, e vocês trabalham muito com pessoas também que moram na zona rural, né, e que precisam desse direito, que é a aposentadoria, né? Quais são hoje os requisitos necessários, de que maneira a pessoa já deve começar a se preparar para ter as provas necessárias para ter esse direito? A aposentadoria, especificamente que você já citou, se a gente for para a aposentadoria especial, que a gente chama, desse trabalhador rural, a gente vai ter uma regra diferenciada. Mas antes, especificamente, o que é importante? A gente sabe que o trabalhador rural ele tem diversas categorias. Eu tenho um trabalhador rural avulso, eu tenho um trabalhador rural empregado, que assina carteira, eu tenho um trabalhador rural diarista e eu tenho esse trabalhador rural que tem uma configuração diferente dentro da lei, um certo privilégio em decorrência, por exemplo, da exposição solar, da intensidade do trabalho, que é muito maior. E para esse trabalhador rural, que a gente chama de trabalhador rural especial, a lei então criou regras especiais. Esse trabalhador, ele não vende o que produz, e quando ele vende, incide um imposto específico para ser pago em cima desse valor, mas existem algumas regras. Por exemplo, ele não pode ter mais do que 4 módulos fiscais de terra. Isso significa o quê? Cada estado, cada lugar vai ter uma regra específica desses módulos fiscais. Não é geral. Não é geral. Então, não é o Brasil inteiro que vai se aplicar. Por exemplo, lá no sul, numa terra bem valorizada, 4 módulos fiscais pode ser, por exemplo, 4 hectares. Mas aqui, por exemplo, 4 módulos fiscais vai equivaler mais de 200 hectares. Porque aqui a gente tem áreas menos valorizadas. Então, cada estado ele vai ter em si essa regra específica. Gente, é coisa demais. Exatamente. Então, para a aposentadoria, o módulo fiscal é importante. A condição dessa pessoa em relação à terra. O que ele é? Ele é possuidor? Ele é comodatário? Ele é arrendatário? Qual é a situação? É pequeno proprietário? É possuidor? Porque a galera costuma ser muito possuidora, né? Tem um bem ali, não tem documento nenhum, entrou na terra. E às vezes, por exemplo, nesse caso específico de posse, sem documento, a gente sempre indica, olha, contrate geralmente o pessoal que faz medição, né, faça um memorial descritivo, pegue a declaração de todos os seus vizinhos, né, para a gente poder fazer essa declaração de posse, de que você está naquele imóvel e de que você consiga pelo menos comprovar a posse. Porque a regra no direito previdenciário é, o trabalhador rural ele vai ter essas condições especiais, ele vai se aposentar com menos tempo, homem 60, mulher 55 e comprovando 15 anos de atividade rural. Então, nesse sentido específico, que já criou essa benesse, a lei exige que haja documento que comprove. Então, doutora, eu só tenho testemunha, não tenho nada. Morei minha vida inteira na roça, não tenho nada. Infelizmente, o direito não vai te socorrer. Infelizmente, você vai ficar lá para o BPC quando você tiver a idade de 65 anos.
Então, é diferente. Então, a lei exige hoje que tenha prova. Que tipo de prova? Qualquer prova. Primeiro, a sua prova em relação à terra. O que você é da terra? É dono, possuidor? Então, cadê o seu contrato de compra e venda? Cadê a sua doação? Cadê o seu contrato de arrendamento? O seu contrato de parceria? Qual é a sua relação com a terra? Primeira questão que tem que ser estabelecida. Então, a pessoa vai lá e faz esse contrato como prova. Aí, uma outra questão específica. E tem quantidade mínima de terra para poder colocar no contrato? A gente tem que ficar muito atento, porque as pessoas costumam muito fazer vários contratos de comodato. Trazem vários. E aí, uma mesma pessoa faz contrato de comodato de 1 hectare de terra com 5 pessoas. Isso não existe. Se o INSS tem acesso a esses 5 contratos, ele vai dizer, ué, como é que a pessoa está trabalhando, vivendo, se esse contrato está aqui de 1 hectare de terra, se ele é dono de 1 hectare de terra, e essa pessoa tem comodato com tanta gente? Então, não pode, tem que ser no máximo até metade da terra que a pessoa tem. Vai ceder um comodato a alguém, só ceda até metade da terra que a pessoa tem. Então, isso também tem que prestar atenção. Então, fazer prova em relação à terra, e essa prova vai depender muito ali do que for, e que tipo de prova, se é qualquer prova que a gente puder produzir. Por exemplo, receita médica, está ali dizendo onde a pessoa mora, com uma data específica. Sempre vá ao médico, sempre peça endereço nas receitas e sempre peça data nas receitas. Isso é muito importante. Vai num laboratório, sempre coloca lá onde você mora, porque os exames laboratoriais vão servir como prova. Se você vai batizar alguém, coloque lá a sua condição de rural, de trabalhador rural. Se for numa capela rural, ótimo, coloque lá a sua condição em relação à terra. Fiscal. Uma nota fiscal do que você comprou, eletrônica, porque essas notas fiscais manuais que o pessoal costuma pegar em qualquer lugar, elas não têm validade jurídica nenhuma. Então, essas notas não ajudam. O que é nota fiscal efetiva? É aquela que é produzida eletronicamente. Você vai numa empresa, vai comprar, sei lá, uma enxada, vai comprar uma peça de trator. Então, você pega a sua nota fiscal direitinho para você poder comprovar. O trabalhador rural, por exemplo, ele também não pode ter empregados. Eu tenho 40 hectares de terra e contrato uma pessoa para trabalhar comigo. Então, ela sai da condição de trabalhador rural de subsistência para a condição de empregador rural. Então, isso também tem que prestar atenção. A pessoa não pode, por exemplo, assinar a carteira dessa outra pessoa e não pode ter essa pessoa trabalhando para ela, porque isso já vai desqualificar essa condição dele. Ele pode ter empregados sazonais dentro de um determinado período, mas ele não pode ter um trabalhador fixo, porque ele já descaracterizaria. Então, exato, tem algumas regras específicas que a gente vai São trazer. muitas brechas, vamos dizer assim, que tem na lei, né, que tem que estudar a fundo. E nós hoje estamos aqui diante de duas feras, vou dizer assim, bem preparados para atender vocês nos seus casos, seja ele qual for o caso que você necessite. Estamos aqui hoje recomendando o escritório já bem conceituado dessa parceria que deu certo, né, que a gente percebe que juntou realmente 2 pessoas que se encaixaram perfeitamente, né, para que esse trabalho pudesse acontecer. E hoje estamos aqui tendo o privilégio de entrevistá-los e bater um papo através das ondas do rádio. Vocês agora podem ficar à vontade para colocar o telefone à disposição para quem desejar procurar, né, o escritório, precisar de um serviço de advocacia, procure aí o pessoal do Amaral e Santos, pois é, que é Santana. Quais são os telefones, doutor, que podemos conversar com vocês na necessidade? Porque todo mundo do dia precisa de um advogado, e um advogado não tem jeito. Advogado e médico, todo mundo do dia precisa. Nós temos o número do escritório, que é um número que atende horário comercial, que a nossa secretária está lá o tempo todo para poder atender, que é os 3 9, né? 999 17 58 59. Então, esse número, se precisar de um agendamento, para uma consulta, para uma conversa, é só marcar com a nossa secretária que ela vai marcar e vai nos passar. E quem puder, quem quiser procurar pessoalmente, a partir do dia 12, né? 13 de dezembro. 8 é uma sexta-feira. 9, 10 anos. A partir do dia 11 de dezembro, a gente já vai estar lá em cima do Banco do Brasil. É só chegar e procurar. A gente está finalizando a sede para poder mudar. A gente, só para complementar aqui rapidinho, Ricardo, a gente ainda hoje, como você já disse, nós ainda estamos lá no prédio de Jota da Informática, mas lá hoje só fica a nossa secretária. A gente já não tem mais nada lá. E quando a gente está aí nesse intervalo, nesse intertício, a gente está utilizando o fórum, a sala da OAB, né, para a gente fazer os atendimentos. Porque a gente
está literalmente sem lugar, mas pensando na melhoria dos nossos clientes. Exatamente. Então, a nossa inauguração está prevista para o dia 8 de dezembro. Nós vamos estar apresentando o nosso espaço. Vamos trazer, como o Rony já colocou, um espaço equipado e um espaço profissionalizado, justamente para que a gente possa dar maior comodidade, conforto e também segurança aos nossos clientes, melhorando os nossos serviços na medida do que a gente conseguir com o nosso empreendimento. Então, a partir do dia 8, lá em cima do Banco do Brasil. Fico muito feliz por vocês. Mas se nós vamos continuar aqui, vai vir pergunta toda hora. Sou casada no civil e tenho um filho. Quando eu estava amigada, né, com meu marido, adquiri um terreno. E desse terreno trocou num carro. Eu tenho parte no carro? Claro, óbvio que tem. Na constância da união estável, né? Exatamente. Agora, lembrar, a união estável necessita de prova. Então, fazer prova de que ela estava em união estável com ele na época em que o carro ou que o terreno foi adquirido. Porque para a união estável, a gente vai aplicar as mesmas regras lá do casamento, no caso da regime da comunhão parcial de bens. Então, ela vai ter direito, sim. Olha aí, já pode pegar e começar a dirigir o carro, minha querida? Outra pergunta aqui. Bom dia, Ricardo. Gostaria de saber do doutor Evila e do doutor Rony Clay o seguinte. Há 10 anos eu trabalhei de carteira assinada. Agora está chegando o dia de eu me aposentar. Isso atrapalha em alguma coisa? Eu sou rural. Ricardo, é uma pergunta de R$1 milhão. É uma pergunta e também uma situação bem corriqueira, né? A gente tem muitas pessoas que trabalham com carteira assinada durante um determinado período e pessoas que querem se aposentar como rural, mesmo havendo essas inscrições, esses registros na CTPS. Primeiro, existe uma regra que pode ser estabelecida, a depender da situação do caso concreto dele, de a gente tentar fazer uma aposentadoria híbrida, por exemplo, que é aquela aposentadoria que a gente vai pegar tanto tempo rural quanto tempo urbano, juntar esses dois tempos para a gente poder dar entrada no pedido de aposentadoria. Mas para essa aposentadoria específica, a gente tem uma idade mínima, que é de 65 anos. A gente pode, por exemplo, o trabalhador rural, ele não precisa comprovar necessariamente que ele trabalhou todos os anos seguidos, exatamente na terra. Então, digamos, muita gente trabalha desde criança, com o pai. Era ali usufrutuário do pai a vida inteira. Então, os documentos do pai vai servir. Aí, geralmente, eu costumo dividir até o casamento. Porque no casamento, geralmente, a pessoa muda de residência ou ela volta a residir com os pais. Então, todo esse período que a pessoa trabalhou, que praticou a atividade rural, ele deve ser incorporado. Agora, vai haver um prejuízo para eu me aposentar como rural? Para este rural específico, vai. Você vai ter um prejuízo de 10 anos. E aí é uma discussão na jurisprudência se esse trabalhador rural, em que pese não ter a necessidade de trabalhar ano a ano, de comprovar ano a ano, ele pode trabalhar 5 anos, deixar mais 5 trabalhando de carteira assinada, voltar a trabalhar mais 2, depois trabalhar mais 5 de carteira assinada, não precisa ser ininterrupto, que a gente chama, mas esse tempo, de qualquer forma, há essa discussão se passados 10 anos, se a pessoa ainda manteria ou não essa qualidade de segurado especial. Então, há essa questão de isso ser questionado judicialmente. Mas o que a pessoa pode fazer? Olha, eu tenho tantos anos, como eu já trabalhei como rural, antes de assinar a carteira, eu consigo comprovar esses anos, e eu tenho tantos anos depois que eu peguei a carteira. Então, a gente pode juntar esses dois períodos e colocar como rural. Vão lá questionar se a brecha de 10 anos ela pode ou se ela não pode. Mas, costumeiramente, a jurisprudência tem aceito, efetivamente, que em que pese os 10 anos, em que pese o lapso temporal, a pessoa ainda manteria a qualidade de segurado, porque ela já manteve, ela consegue juntar tempos diferentes. Ela não está se valendo desse tempo de 10 anos, ela está se valendo de tempos específicos só como trabalhador rural. Porque quem assina a carteira, Ricardo, ele não é, ainda que seja esse trabalhador rural, ele não é um trabalhador rural de subsistência. Mas o trabalhador rural, por exemplo, fui trabalhar numa fazenda e trabalhei no corte de cana como trabalhador rural. Então, esse tempo da sua carteira pode contar para a sua aposentadoria como trabalhador rural. Não tem problema nenhum, ainda que tenha sido na função de empregado. E esse trabalhador, passei 15 anos trabalhando como trabalhador rural empregado. Para o trabalhador rural empregado, se aplicam as mesmas regras do trabalhador rural de subsistência. Então, a gente vai, exatamente, então a pessoa vai poder se aposentar com 15 anos de contribuição efetiva ao INSS. E uma pessoa que não contribui com o INSS, não é trabalhador rural e não faz nada nesse sentido,
ela tem direito à aposentadoria em alguma idade? Alguém que não contribui de forma nenhuma? Essa pergunta também é bastante corriqueira. O que acontece? O sistema previdenciário brasileiro, ele precisa segue alguns requisitos, e dentre eles é que a pessoa seja vinculada à Previdência Social. Como é que ela faz isso? Quando ela contribui. A gente tem um sistema contributivo, de forma que só pode ser considerado segurado, porque de fato é um seguro público, só pode ser considerado segurado quem paga o INSS. A gente só tem essa exceção para o pescador artesanal e para o trabalhador rural de subsistência. Todas as outras categorias, elas devem recolher. Sou autônomo, sou mecânico, deve recolher. Você pratica uma atividade normal, então você tem que fazer recolhimento. Eu sou dona de casa, aí sim entra como segurado facultativo, que é uma outra categoria, com outras regras diferentes que vão incidir para a pessoa. Então, eu nunca trabalhei, mas sou dona de casa. Eu posso contribuir na condição de facultativa, mas eu não posso deixar de contribuir. Porque se eu deixar de contribuir, eu não vou ter vinculação nenhuma com o INSS. Eu não sou segurada do INSS. Se não é segurado do INSS, você não tem direito a nenhum benefício. O que vai me socorrer? BPC. Benefício de prestação continuada, que em que pese ser pago hoje pela Previdência Social, pelo INSS, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Daí a gente traria ele para o conceito amplo de Previdência Social, mas ele não está especificamente na Previdência, ele está lá na assistência social. Então, a pessoa vai ter direito a um salário mínimo quando ela nunca contribuiu a partir dos 65 anos de idade, se também preencher alguns requisitos. Tem que a renda do grupo familiar tem que ser específica, não pode ultrapassar uma determinada quantia, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então é importante que as pessoas contribuam, né? Principalmente quem trabalha numa profissão de risco, como mecânico, pedreiro, né? Sim, sim. Pode eventualmente acontecer um acidente, né? Assim por diante. E a pessoa pode se programar também, Ricardo. Lembrar, por exemplo, aí eu preciso, quem for fazer uma aposentadoria, com um salário mínimo, por exemplo, pode contribuir dentro de uma determinada categoria com um percentual menor, como facultativo, você tem facultativo baixa renda, como MEI, que aí você já vai ter também uma alíquota diferenciada para o pagamento. Então a pessoa pode se programar. Se eu vou me aposentar com um salário mínimo, eu posso fazer essa programação, procurar um desses meios, né, me programar para contribuir dentro dessa determinada categoria, para que eu tenha dentro daquele período que eu preciso. Então, mulheres precisam contribuir no mínimo 15 anos. Eu tenho 15 anos de contribuição, mas agora não tenho a idade. Quando você completar a idade, tendo 15 anos de contribuição, você pode pedir a sua aposentadoria por idade. Não tem problema nenhum, desde que você tenha no mínimo 15 anos. Tá? Contribuir 20 anos, mulher. Não tinha necessidade de você contribuir 5. Entende? Você contribui 5 a mais, porque só com 15 você já tinha direito. Isso a gente chama de planejamento. A gente precisa entender isso um pouco. Homem precisa contribuir no mínimo com 20. Já que você vai ter direito só a um salário mínimo, não há razão nenhuma para você contribuir por 30 anos. Já que você necessariamente só vai ter direito a uma aposentadoria de um salário mínimo. E são questões estratégicas. E quando a pessoa contribui, por exemplo, trabalhou um período de carteira assinada, contribuiu e parou. Lá na frente, novamente, ele voltou a contribuir. Vai somando também esses anos? Vai somando esses anos. E aí uma coisa importante, Ricardo, eu contribuí durante 10 meses e depois deixei de contribuir. O INSS criou um período que a gente chama período de graça, que é um interstício de 1 ano, 1 mês e 16 dias posterior à desvinculação da pessoa que o INSS ainda cobre. Então, eu trabalhei de carteira assinada, a gente já teve cliente, assim, por exemplo, faleceu, teve uma carteira assinada, na época estava desempregado e deixou uma pensão para o filho. A gente até se surpreendeu um pouco de quem era a pessoa. Mas, assim, ele trabalhou, teve carteira assinada e, de fato, ele ainda estava nesse período de graça. Então, estando dentro do período de graça, ainda que eu não esteja contribuindo para o INSS, sim, já tenha sido feita, então eu teria esse direito. Uma coisa importante, por exemplo, a pensão por morte. Pensão por morte, ela não tem carência. É um benefício que, para ter direito, a pessoa precisa ter feito uma contribuição. Uma única contribuição. Desde que esteja dentro desse período de graça. Fiz uma única contribuição e faleceu dentro desse período de um ano, 1 mês e 16 dias. A pessoa vai ter direito à pensão por morte. Não há esse período que a gente chama de carência, né? Não tem uma carência específica, como tem, por exemplo, para a aposentadoria, que é de 15 anos,
no caso do trabalhador rural, não tem, por exemplo, o auxílio-doença, que é de 12 meses. Então, é uma regra mais específica, por exemplo, para a pensão. Mas pode sim, a gente pode juntar um período daqui, outro período dali, juntando. Inclusive com funções diferentes. Não há problema algum nesse sentido. Agora, toda vez que eu ficar sem contribuir, a minha relação, o meu tempo de contribuição para o INSS não vai ser contado. Eu estou no período de graça, eu posso receber um benefício do INSS, mas eu não estou contribuindo. E esse tempo do período de graça, ele não é contado para efeito de aposentadoria. Olha aí, para você que está tendo dificuldades e quer se aposentar, procure aí os advogados, a doutora Elvira, o doutor Rony Clay, para resolver a sua questão. Ricardo, quero parabenizar pela entrevista com os doutores Rony e doutora Elvira. Estou aqui na escuta do programa, mando um abraço para eles. É o Thiago Lessa, está ouvindo o programa com a gente e mandando um abraço. E para finalizar, aqui a nossa última pergunta do dia. A pergunta é para quem trabalha na prefeitura, também atrapalha aposentar? Se for rural, é aquela história que o doutor Elvira falou, vai depender muito do histórico. Assim, eu acho que é muito importante a gente sentar e conversar. A gente já chegou no escritório o caso de um senhor, seu Francisco lá do Santo Antônio, que ele já estava desacreditado, que assim, ele já tinha passado por alguns profissionais, por pessoas também que não são profissionais, mas que acabam lidando com o previdenciário, e ele já estava desenganado que ele não conseguiria aposentar porque ele tinha muitos vínculos. Ele ia muito para São Paulo, trabalhava no gesso, trabalhava em obra, trabalhava em fazenda, então ele ia e voltava a vida inteira. Mas ele conseguiu se aposentar. Então você senta, você conversa, você puxa um documento daqui, puxa um documento velho de não sei quantos anos atrás aqui e vai levando adiante. Ele conseguiu hoje, graças a Deus, ele está aposentado. Então, para quem trabalha na prefeitura e é trabalhador rural, a gente teve há 3 semanas atrás um caso de uma senhora que ela trabalhou na limpeza de uma escola, na merenda. Na merenda de uma escola da zona rural. E aí, quando ela foi pedir, o INSS negou, porque ela tinha, acho que uns 9 anos de contrato, né? E tudo no nome dela, a prefeitura fazia o repasse. Então, ela tinha um vínculo com a prefeitura. Só que ela conseguiu, o INSS acabou dando uma proposta de acordo, porque ficou bem caracterizado que ela era uma pessoa da zona rural. Então, assim, se a pessoa contribui, trabalha no município e tem contribuição, esse período não vai ser contado como rural. Agora, nada impede que você vá buscar a vida da pessoa, reconstruir a vida da pessoa e acabar provando para o INSS que ela é rural. E assim, quem não é rural e trabalha na prefeitura tem que ter uma grande preocupação, que é os repasses. Infelizmente, não é uma realidade só de Riacho, é uma realidade de todos os municípios. Infelizmente, os municípios eles fazem o desconto da contribuição previdenciária do servidor, seja do servidor contratado, seja do servidor efetivo concursado, e não repassa o INSS. Então, esse é um problema, infelizmente, é muito triste, mas esse é um problema muito grande. A gente já teve servidores, por exemplo, que chegaram lá, que tinham não sei quantos anos de contribuição, e que quando você somou todas as falhas, todos os meses que a prefeitura deixou de repassar, a pessoa tinha quase 8 anos sem repasse para o INSS. Então, estava descontando, mas não estava repassando. Não repassava, tinha quase 8 anos. Então, assim, aí a gente tem que correr atrás de documentação junto ao município para poder comprovar que houve o desconto e não houve o repasse. Porque assim, quando a gente consegue provar que a pessoa trabalhou e houve o desconto, mas não houve o repasse, aí a Receita Federal é que vai resolver com o município. A gente precisa comprovar de que ele trabalhou, de que o município descontou, e se o município não repassou para a Receita, aí a Receita é que vai cobrar do município. Há uma presunção no direito previdenciário de que quem trabalha, quem tem vínculo empregatício, a obrigação de fazer o recolhimento é do empregador, não é do empregado. Então, é ele que tem que descontar do empregado e fazer a contribuição. Então, se ele não faz, há uma presunção de que ele, ainda que ele prove só o vínculo de trabalho dele, há uma presunção de recolhimento. Então, se a pessoa, o empregador, no caso a prefeitura, não fez o recolhimento, vai se entender que essa pessoa, desde que ela consiga provar o vínculo, que essa pessoa contribuiu. No caso específico dos servidores, como o Rony estava citando, muita gente pega, muito interessante, não só para o servidor público, como também para o trabalhador rural, que a gente pega o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, para a gente verificar o que consta de contribuição, o que consta de registro dentro desse CNIS. Então, consta lá do CNIS que eu trabalhei de contrato, mas não tem nada lá registrado. Pode ser que isso seja um ponto positivo para quem quer trabalhar como rural, quem quer se aposentar como rural. Então, vai depender muito do caso concreto. E aí a gente tem essa diferença em si.
mas o trabalhador empregado, ele vai se valer dessa presunção que tem. Aí, no caso do servidor público, como a gente já estava colocando, a gente tem muitas falhas dentro desse CNIS, que é as falhas das contribuições. Então, todo mundo, trabalhei 30 anos como servidor efetivo. Então, eu sou concursado público, eu tenho prova de que eu fiz o recolhimento por 30 anos. E, em geral, eu nunca vi um CNIS que tivesse certo. Um CNIS de um servidor. Tanto em Riacho de Santana, Bom Jesus da Lá, nunca vi. Não existe. Todos os CNIS vão ter falhas. Então, quais são essas falhas? Anos que não foram repassados. Aí começa lá, eu fui contratada, fui admitida desde março de 2005. A contribuição começou lá em 2010. A contribuição começou em 2006. Ou dentro de 2006 a gente vai ter períodos vagos. Isso ocorre muito. E uma outra questão, a gente tem que lembrar. No caso do trabalhador rural, ele só entra nessa condição se ele for efetivamente trabalhador rural. Se ele, por exemplo, tem que comprovar. Mas, por exemplo, no caso dela, se fosse um trabalho concomitante, muita gente tem carteira assinada, por exemplo, ou trabalha na prefeitura meio período e o outro meio período trabalha na roça, labora na roça. Ainda que você consiga provar que você teve um trabalho concomitante, esse tempo como rural não conta, porque para a Previdência Social, desde que você pratique qualquer atividade remunerada, você sai da condição de trabalhador rural e esse período como rural não vai contar para você. Então, todo período concomitante não conta como trabalhador rural. Ele vai ser enquadrado em outra categoria de segurado, que é o empregado, que é outra regra, que é outra colocação. Gente, é o seguinte, se eu for ficar segurando vocês aqui, eu vou ter que começar a pagar pelos honorários aqui dos advogados, que são tantas perguntas, chegaram aqui muitas perguntas, eu vou fazer, prometo que essa é a última, viu, doutor Rony e doutor Elvira. Queria tirar uma dúvida, o pai da minha filha faleceu, ele trabalhava na prefeitura, tem os contra-cheques do contrato dele, minha filha não conseguiu a pensão, porque a prefeitura não fez um repasse, aquela história que a gente estava falando do repasse do INSS. Quando ele faleceu, ele tinha 17 anos. Ela tinha 17 anos. Hoje ela está com 18. Fiz uma consulta com uma advogada. Ela me informou que minha filha não consegue a pensão por esse motivo do repasse do INSS. Quando ele faleceu, ela tinha 2 anos. Quando ele faleceu, ele tinha 2 anos que ele não trabalhava na prefeitura mais, por motivo de problemas de saúde. É um caso bem complexo, né, doutor? Pode ser que ele não fosse segurado mais. O tempo, exatamente isso, o tempo dele considerado como contribuinte, ainda que ele não tivesse nenhum repasse, nenhuma comprovação, haveriam outros meios, fichas financeiras, ele poderia pegar uma declaração do próprio município dizendo o tempo de contribuição, o tempo de trabalho dele, que não haveria problema nenhum. Porque, como eu disse, há uma presunção de contribuição em favor do empregado, ainda que seja de prefeitura, quando a prefeitura não tem RPPS, que a gente chama, que é o regime próprio de previdência social. Então, nesse caso em específico, ele poderia contar esse período de tempo de contribuição normalmente para ele. O que acontece? É que ele deixou de ser filiado ao INSS desde 2 anos antes de falecer. Então, lembra que o nosso período de graça é de 1 ano, 1 mês e 16 dias. Então, o fato de não ter essa documentação não era impeditivo por si, porque se conseguiria provar o vínculo dele e, consequentemente, se poderia conseguir a aposentadoria dele, desde que isso tivesse acontecido, desde que o falecimento, que é o fato gerador do direito, que a gente chama, ele ocorra dentro desse limite, dentro desse período de graça. Então, no caso dela em específico, não é que ela não vá ter direito por conta de não existir documento. É que, infelizmente, ele não fez nenhuma contribuição nos 2 anos anteriores ao falecimento. Como agora ela já tem 18 anos, não tem mais Não direito. haveria problema. Ela pode, a maioridade previdenciária é diferente da maioridade civil. Então, até 21 anos, a pessoa tem direito a receber. Ah, sim. Exatamente. Aí ela tem. Aí, regras específicas. Ela fez o pedido até 30 dias antes do falecimento. Ela fez o pedido e foi negado. E ela fez o pedido posterior, mais de 30 dias depois. Então, tudo vai mudar. Tudo vai depender de quanto que ela teria direito a receber. A data inicial do benefício, que a gente chama. Que é aquele retroativozinho que a pessoa geralmente tem. Isso iria contar para isso. Tá? Mas não contaria especificamente para outra coisa. Então, no caso dela, ela só não vai conseguir, não pela idade dos 18 anos, e nem pela condição de não provar em tese, de não ter feito contribuição.
porque haveriam outros meios de prova. A questão é que o lapso que ele ficou sem contribuir, desvinculou ele do INSS. Se dentro de um ano ele tivesse contribuído... Se ele tivesse feito uma contribuição, uma única contribuição. Eu sempre dou uma dica, as pessoas às vezes acham assim, que isso é triste, é ruim, às vezes vem como dureza ou frieza, mas não é. Quando a pessoa está, e é uma dica mesmo, quando a pessoa está num estado já comprometido, está internado no hospital, está numa situação complicada, difícil, tem herdeiros, tem filhos que vai ficar dependente, corra e faça uma contribuição. Olha aí, gente, uma dica muito importante, né, para você estar nos ouvindo aí através do rádio, né? Interessante, por mais que seja dolorido, né? Seja doído falar, mas é importante porque todos nós somos mortais, né? Somos mortais. E às vezes até é a vontade da própria pessoa, né? Que tem informação para poder fazer. Eu já pensei em fazer, inclusive, um amigo estava internado com Covid, a esposa muito abalada. Eu, inclusive, pensei, quando a situação dele agravou, em fazer uma contribuição, porque eu sabia que ele não contribuía. Mas, graças a Deus, ele conseguiu sair dessa e não precisou. Mas, assim, tem que se pensar. Não há como não pensar nisso. Tem que se planejar. A não ser em casos específicos, um acidente, alguma coisa que não estava prevista, mas tendo possibilidade de prever, faça, planeje. Infelizmente, ou felizmente, tem que seguir. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Gente, eu quero muito agradecer a vocês terem vindo aqui hoje. Já quero até pedir para voltar outras vezes, porque tem muitas perguntas aqui que vão ficar sem a gente fazer. Quero agradecer imensamente por vocês terem tirado um pouco do precioso tempo de vocês para vir aqui bater esse papo. Dizer que fiquei muito feliz, né, de vocês terem conseguido fazer essa sociedade dar certo, né, como está dando até agora. E agora, com esse novo investimento em novo local, faço votos de que possam prosperar bastante. São duas pessoas que eu tive o privilégio de conviver há muito tempo atrás nos movimentos sociais, então está recebendo vocês aqui hoje. Não se coloque como não fez. Você não deu muito trabalho, não? Você não deu muito trabalho, não? Então eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui hoje. Espero que vocês voltem outras vezes, né, para estar aqui com a gente, batendo papo. E vamos marcar um dia, pessoal, só para perguntas, para vocês consultarem aí, aproveitar e fazer essa como é que chama quando é pro bono, né? Pro bono aqui, pro bono aqui no programa. Muito obrigado, viu, doutor Elvira, doutor Rony Clay, muito obrigado a vocês. Obrigada, Ricardo, pelo espaço. Mais uma vez, agradecer você pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouco do nosso trabalho, né? E estar divulgando também aí esse novo espaço que a gente trouxe, e dizer que mais uma vez que é um prazer imenso estar contigo aqui, nos colocar à disposição. É muito bom, eu rezei muito por você, pela sua saúde, para que você ficasse bem, e é muito prazeroso, né? Quero deixar registrado mais uma vez tê-lo aqui. Então, obrigada pela oportunidade da gente estar aqui hoje fazendo esse bate-papo, que para mim foi muito engrandecedor. Isso para mim é maravilhoso, que aprendi um pouco mais, viu? Só estou em dúvida agora como é mais difícil, se é ser médico para gravar tantos nomes de remédio na cabeça ou ser advogado para gravar tantas leis. A responsabilidade é a mesma. A responsabilidade é a mesma. Mas eu queria agradecer também, agradecer a todos os ouvintes, o pessoal que mandou as perguntas, dizer de novo que é uma satisfação muito grande estar aqui e que estamos sempre à disposição. Quando você precisar, quando achar por bem, é só chamar que a gente dá um jeito de encaixar para vir aqui para o seu público, para poder atender eles. Maravilha. Gente, agora são 11 horas e 29 minutos. O nosso podcast no rádio hoje foi com a doutora Elvira Santos, doutor Rony Clay Amaral, e foi um prazer imenso. Espero que vocês estão nos ouvindo aí, tenha gostado e tenha aprendido também um pouco mais aí nessa nossa entrevista do dia. Valeu? Eu volto daqui a pouquinho trazendo o som agora do Daniel. Tudo na vida passa.